E aí, gurizada medonha, hoje eu trago pra vocês uma indicação de série, assim, fantástica. Como eu adorei acompanhar essa série, eu comecei a assistir assim, né, e não pude evitar de maratonar, porque tu fica muito envolvida no enredo que a série é... O nome da série é Túnel, Túnel, a série. É uma série de 2017 que acompanha a investigação de crimes que começam a acontecer no ano de 1986 e tem o detetive Park Wan-woo, com certeza não pronunciei correto, que ele está à frente das investigações para descobrir quem é o serial killer e prendê-lo. Até aí é uma premissa normal aí de séries criminais e eu adoro esse tipo de enredo. Enredo de investigação. O diferencial é que no meio das investigações o detetive Park sai de 1986 e vai parar em 2016. Sim, tem viagem no tempo e vocês podem se sentir como eu me senti quando eu vi ali a sinopse, porque a sinopse não entrega, não faz jus a todas as emoções que a série te entrega. Parecia que investigação criminal, viagem no tempo não encaixava, não colava, mas, gente, a imersão na história acontece, tu fica ali preso no enredo, querendo saber quem tá cometendo os crimes, querendo que o detetive Park pegue finalmente esse desgraçado. E o principal motivo de eu trazer o vídeo hoje é que tu tem até o dia 30 de setembro, até o dia 30 deste mês, pra assistir esta série, porque ela sairá do catálogo da Netflix. Sim, a Netflix aumentou ali, né, o valor da assinatura e tá tirando muita coisa boa do catálogo que não faz muito sentido, não é mesmo? Olá, gurias e guris, tudo ok? Eu espero que sim! Para quem não me conhece, eu sou Luciana de la Vega e aqui no meu canal eu trago os mais variados temas. O carro-chefe é beleza, mas como vocês estão vendo, eu também trago resenhas de séries, filmes, vídeos sobre mistérios. Todos os temas que eu gosto de assistir, eu trago aqui para o meu canal, então é um canal bem diversificado. Já considere fazer a tua inscrição aqui, porque com certeza tu vai encontrar um tema que te agrade aqui nos meus vídeos. E também me segue lá no Instagram, que é @luvegalu, onde tu me verá dando bom dia, boa tarde, boa noite, mostrando vários nadas da minha rotina. Bem, a série começa lá em 1986, quando o primeiro corpo da primeira vítima é encontrado. Então a gente acompanha o detetive Park, que é interpretado pelo ator, gente, não vou conseguir dizer esse nome, Cho Jin-hyuk, não sei, mas tá escrito aqui. E, gente, é um ator fantástico. Ele te entrega um detetive convincente. Tu simpatiza pelo detetive, tu compra as emoções, tu acredita nessa viagem temporal. Ele é um ator muito bom e descobri também nas pesquisas que ele é também cantor. Tu acompanha o detetive Park nas investigações e também ali no desenvolver da vida do detetive Park. Ele está conhecendo a esposa dele, ele conhece, namora, casa, e isso é apresentado assim brevemente, não tem uma encheção de linguiça, mas também não é superficial. Tu gosta do casal, tu acha eles fofinhos juntos, tu torce pelo detetive Park e a esposa dele. Então ele tá investigando esses crimes que são mulheres jovens, né, na casa dos 20 e poucos anos. O assassino marca suas vítimas com um ponto, é uma tatuagem, né, que ele faz ali no tornozelo. Primeira vítima tinha 1 ponto, segunda vítima 2 pontos. Nessa equipe ali do detetive Park, que ele faz parte da unidade de investigação de crimes violentos, tem o chefe. O detetive Park já é um detetive experiente, embora ele seja jovem. E tem o novato ali da equipe, um jovenzinho, que é o detetive Park que está ensinando ele, é como se o detetive fosse o professor, o mentor e ele o aprendiz. Sei que, gente, eu não tô pronunciando direito, mas fazer o quê? Eu tenho que apresentar o nome, né? Que é interpretado no futuro pelo ator... Vamos lá, Socorro Jesus. Gente, vai estar tudo escrito aqui. Bom, então tem esse relacionamento bem bacana entre os dois e é, assim, mais um relacionamento fraternal do que superior e subordinado, de chefe e subordinado. Ele tem um tratamento bem informal e às vezes o detetive Park tira onda ali do novato, mas é uma coisa assim, como eu disse, fraternal, que o novato gosta muito ali do detetive Park. E as investigações vão seguindo e tá difícil de encontrar o responsável por esses crimes. E então uma das vítimas é uma amiga, quase como uma irmã para o detetive Park, e isso deixa ele muito mal. Mas o que desmonta mesmo ele é uma vítima jovem dona de casa de 26 anos,
que ele tem que ir dar a notícia para a família que aquela jovem foi vítima, né, de um crime. Então, quando ele está indo em direção à casa dessa jovem, ele encontra no meio do caminho o marido dela segurando o filhinho, porque ele estava esperando a esposa, né? A esposa desceu do ônibus, ia fazer um trajeto e ele estava ali esperando. E ele vê ali o esposo preocupado com um filhinho de quase um aninho e pouco no colo. Aquilo ali arrasa ele teve que dar aquela notícia para aquele esposo. E esse esposo, viúvo, pai solo, agora vai constantemente na delegacia de crimes violentos para descobrir o andamento das investigações, se como é que tá progredindo, se já está perto, já sabem o que tem, né? E ele sempre vai com o filhinho e aquilo vai oprimindo cada vez mais o detetive Parker, porque ele quer entregar a solução desse caso para essa família e para a família de todas as outras vítimas, e ele não está conseguindo. Muita carga emocional, muito peso sobre o detetive Parker. Então, as investigações vão seguindo, tem ali um suspeito, que naquele momento é apenas suspeito. O detetive é muito bom, ele tá indo realmente na direção certa. Ele tem um interrogatório ali com um jovem de 18, 19 anos, e ele começa ali. Eu acho que existe uma diferença, né? Com certeza existe a diferença da investigação da década de 80 e para agora, tanto aqui no Brasil quanto na Coreia. Então ele faz uma investigação assim, bem violenta, ele é agressivo ali na investigação, ele levanta a voz, ele bate na mesa, ele vai para cima do suspeito, e ele pergunta: por que tu fez isso? Por que tu fez isso com essas vítimas, mostrando as fotos da vítima. E o suspeito, que é o nome do personagem, esse é o ator no futuro. Então, quando o detetive Parker pergunta por que tu matou, ele responde: senhor, e é preciso ter um motivo para matar alguém? Aquilo enlouquece o detetive Parker. E conforme vão prosseguindo as investigações, as vítimas continuam aparecendo, e esse assassino, ele marca suas vítimas no tornozelo com uma tatuagem ali, né, com pontos, né? Primeira vítima 1 ponto, segunda vítima 2 pontos, terceira vítima 3 pontos, quarta vítima 4 pontos, a próxima vítima aparece com 6 pontos, e eles acham ali que a quinta vítima, eles ainda não encontraram o corpo e começam a procurar, e nessa investigação e tudo mais, o detetive Parker vê o assassino, e ele começa a perseguir esse serial killer. O serial killer, fugindo, foge pra dentro de um túnel. Aí que está o nome da série. E ali dentro do túnel ele consegue, mas tá escuro, o cara tá usando um capuz, ele não consegue ver direito o rosto. Ele consegue agarrar e tem um confronto ali. E leva o bandido, dá uma pedrada na cabeça do detetive Parker, que cai ali grogue no chão, aparentemente inconsciente. O bandido se convence que matou o detetive Parker e vai embora. O detetive Parker fica ali no túnel, meio grogue, meio tentando recuperar. Então ele sai caminhando assim, cambaleando em direção à saída do túnel. Quando ele sai lá fora do túnel, ele vê, é só ele sair, e então umas raízes e umas vegetação seca tomam conta ali da entrada do túnel, meio que crescem instantaneamente e fecham ali. E ele olha pra cidade fora ali do túnel e ele vê que tá mais iluminada, tem mais prédios grandes, mas ele ainda tá muito grogue para assimilar muito bem o que está acontecendo. Ele resolve então ir para a delegacia, né, onde ele trabalha, a unidade de crimes violentos. E durante esse percurso ele é quase atropelado ao atravessar uma rua. Ele para o carro que quase o atropelou, bate na janela, é um jovem que está dirigindo, ele sai daí, sou policial, não sei o que, o jovem olha no espelho retrovisor e vê que o carro que o está perseguindo está chegando perto, então ele pisa fundo e foge. E o detetive Parker vê que o carro está fugindo daquele segundo carro que também quase o atropela. Vida que segue, né, ele fica indignado, mas ele chega lá na unidade de crimes violentos e encontra apenas uma pessoa que ele não reconhece. E ele pergunta: quem é você? E a pessoa se identifica como um detetive. Vamos lá, de novo, meu nome, gente, socorro. Detetive Kim Song-jae, que é interpretado por Yoon Yoo-min, que é ator e também ex-jogador de beisebol, e ele também te convence ali no papel do detetive Kim. Ele se apresentou como detetive Kim, detetive Park, não te conheço. A unidade de crimes violentos ficava próximo a uma casa de orações que cuidava de pessoas mentalmente perturbadas.
Então ele diz, tu é um fugitivo ali da casa de orações, né? Eles têm um confronto e o detetive Parker muito facilmente rende o detetive Kim e o algema numas grades e fica ali esperando o resto da equipe chegar pra ver o que eles vão fazer com aquele maluco ali da casa de orações. Nisso ele pega no sono, no dia seguinte chega toda a equipe e vê o detetive Kim algemado e um estranho ali. E o pessoal, o que tá acontecendo? E o detetive Parker vê que aquela não é a equipe dele, então ele já não está tão grogue da batida na cabeça, ele começa realmente a prestar atenção na volta dele, ele vê que não tem mais os telefones grandes, que não tem mais as máquinas de escrever, que é o mesmo ambiente, mas tá tudo diferente. Ele começa, o que tá acontecendo aqui? E aqui acaba a parte sem spoilers do meu vídeo. Então, o que eu posso entregar pra vocês, além do que eu já contei, é que ele fica ali em 2016, ele chegou em 2016, com essa nova equipe investigando os crimes que começaram em 1986 e não tiveram solução. E agora, antes de começar a parte do meu vídeo que contém spoilers, eu peço pra vocês, se estão gostando do meu vídeo até aqui, já deixem o like, se não são inscritos, se inscrevam e comentem agora aí. Tô me empolgando com a série. Eu vou saber que vocês chegaram até aqui. Nesse momento aí que ele tá percebendo que é a unidade de crimes violentos, mas aquela não é a equipe dele, aquele ambiente é totalmente estranho, os equipamentos são estranhos e tal. O pessoal que vê o detetive Kim algemado e desalgema, ele pega a algema e diz, nossa, que algema pesada, por que é tão pesada assim? Eles veem que a algema é diferente das usadas em 2016. O chefe da unidade, né, chefe de todo mundo ali, olha, bate o olho no detetive Parker e tipo, meio que esse cara não me é estranho, tem alguma coisa de familiar nele. E fica todo mundo perguntando, quem é você, de onde você surgiu? E daí diz, não, deve ser o novo detetive que estava para chegar hoje na nossa unidade. Chega ali por fax, o detetive Parker pega e vê que é um detetive que tem o mesmo nome dele, exato, o mesmo nome, Park Gwon-Woo. E ele fica assim, o que é isso? E ele tá tentando ali se enquadrar, se encaixar ali como o detetive que deveria ter chegado naquele dia e realmente não chegou, porque quem chegou foi ele. E ele não tá entendendo muito bem como as coisas funcionam, até que começa a dar o clique nele que ele não tá mais em 1986 e que de algum jeito ele veio realmente parar em 2016. Nisso, a senhoria, né, a locatária do detetive Parker do futuro vai até a delegacia buscar o detetive Parker. Ela não o conhecia, né, pessoalmente, então ele diz, eu sou o detetive Parker lá, então tá, então vem. E o leva pra casa que é alugada pro detetive Parker. E lá estão encaixotadas todas as coisas desse detetive Parker do futuro. E a princípio eu fiquei pensando que era alguma coisa do cosmos, do universo, que estava colaborando, fazendo as coisas acontecerem para que ele ficasse ali em 2016, mas não, tem uma explicação para tudo isso. Mais adiante na série a gente descobre. Ele divide a casa com a professora Chi Jae-hee, que é interpretada pela atriz Lee Yo-young. E essa é a única personagem assim que eu não gostei. Não gostava. No início ali, que ela é apresentada e todas as cenas com ela, peguei um ranço dessa personagem, gente. Porque, eu não sei, deve ter alguma explicação nas regras sociais coreanas, né, que por eu não entender a cultura, eu não compreendi. Mas ela é muito... O detetive Parker fala com ela e ela tá olhando pro outro lado, ela nem olha pra direção dele. Ele faz uma pergunta, ela não responde, ela tá sempre com aquela cara de poker face. Parece que tem botox em excesso, que não mexe nada e não responde. Tipo, se fosse comigo, eu ia pegar a criatura pelos braços, não tá vendo que eu tô falando contigo, responde, criatura, sabe? Não acontece isso na Coreia. Na Coreia parece que as pessoas podem simplesmente olhar pro lado e te ignorar. E... Levando-se em conta também que tem uma regra, né, social ali na Coreia, que eu não conheço muito bem, mas eu sei que tu só chama de amigo pessoas que nasceram no mesmo ano que tu. Quem é mais velho, tu usa uma palavra ali pra se dirigir, que é uma palavra respeitosa, né? Pra se dirigir àquela pessoa. E quem é mais novo também, tu tem uma palavra pra se dirigir a essa pessoa e que é mais nova do que tu. Então, amigo é só quem nasceu no mesmo ano. Deve ter muito mais por trás disso, mas meu conhecimento é raso, é só esse.
Então, o detetive Park, supostamente, é mais jovem que todo mundo, então talvez por isso as pessoas possam simplesmente nem olhar pra cara dele e ignorá-lo completamente. Não sei se é assim mesmo, mas criei um ranço dessa personagem por causa dessa poker face constante dela. Tem um momento em que ela deixa algumas coisas sobre o fogão e pega um fogo, e o detetive Park, porque eles dividem a casa, né? Ela aluga o andar de baixo, ele aluga o andar de cima, eles têm entradas independentes, mas eles moram muito próximos, é o mesmo prédio ali, a mesma casa, não é um prédio, é uma casa onde cada um aluga um andar. Então, por causa dessa proximidade, ele vê a fumaça, ele vê que tá acontecendo alguma coisa lá dentro, ele chama, não tem resposta, ele quebra uma janela, entra lá, apaga o fogo, salva a criatura, e a criatura nem pra olhar pro rosto dele. Nem um muito obrigado. Uma palavra, um olhar, nada. Então, tipo assim, eu peguei um ranço dessa personagem, que é a única personagem que eu não gosto. Só acontece algo mais adiante que faz eu mudar o meu sentimento por ela. Então, o chefe de polícia, que era um novato lá em 86, virou chefe da unidade agora em 2016. Ele pega uma foto que ele guarda do tempo em que a unidade foi inaugurada e tá toda a equipe posando ali na frente da unidade de crimes violentos ali. E tá na foto o detetive Park. Ele olha a foto, olha o cara ali na frente dele, olha a foto e começa a fazer sentido, porque o detetive Park, ele é muito noob. Ele tá ali no meio das investigações e tal, mas ele é muito mirim. Ele não sabe usar um celular, ele não sabe de DNA. Mas ele mostra ali a falta de conhecimento dele como se fosse uma pessoa despreparada. E não assim, tipo, ai, como assim tu não sabe o que é DNA? Como assim tu não sabe o que é celular? Entendeu? Não fica muito óbvia a falta de conhecimento dele. É só como se fosse uma pessoa despreparada e que todos ficam assim, meu, como é que esse cara chegou na nossa unidade sendo tão despreparado assim? E somando um mais um, e a aparência, e o nome, e tudo, o chefe de polícia John, ele percebe que é o chefe dele que desapareceu lá em 86. Quando ele viaja no tempo, lá em 86, ele desapareceu. E logo depois, ao não encontrarem corpo, ele é dado como morto. A esposa dele tinha dado de presente pra ele um apito, sabe? Numa correntinha, ela botou o apito no pescoço dele e disse assim, quando tu estiver em perigo, tu apita, que eu vou te socorrer. Gente, ele achou graça, e é um momento, tipo, fofinho, porque ele é o detetive dos crimes violentos, ele é o policial, entendeu? Foi uma brincadeira, uma coisinha fofinha entre eles. E lá, quando eles estão procurando no túnel, que eles veem sinal de luta, eles veem a pedra com sangue no chão, eles encontram também o apito. A esposa encontra o apito ali e ela vê, né, alguma coisa aconteceu. Ele foi dado como morto, então o chefe Jong fica muito feliz em ver agora ali o detetive Park, até com as mesmas roupas, tudo, como se ele tivesse, né? Ele vê, ele se convence, né? Eles têm ali a conversa e não há dúvidas, ele viajou por algum motivo no tempo. Antes de saber que o detetive Park era o mesmo Park que tinha sido superior dele lá em 86, o chefe de polícia John colocou o detetive Park e o detetive Kim para serem parceiros, né? Porque o detetive Kim também é um detetive problemático. Ele não para muito tempo em uma unidade, porque ele tem uma fixação em um determinado serial killer, que é aquele lá de 30 anos atrás. Ele tem essa fixação, então isso interfere na postura dele, nas investigações. Então ele não faz amigos nas unidades, ele é tipo lobo solitário, ele não faz questão de fazer amigos, ele só tá ali, né, investigando casos que acontecem, mas o foco dele tá em encontrar esse criminoso lá de há 30 anos atrás. Então o chefe John ali pensou, vou pôr esses dois problemáticos junto e segue o baile, né? Então tem muita rixa entre o detetive Kim e o detetive Park. Eles não se bicam, eles estão sempre brigando. O detetive Park tá sempre sem paciência pra esse cara mirim que não entende nada de nada das coisas, que é um baita despreparado. Mas o detetive Park, ele é despreparado para as tecnologias. Já aqui, ó, pra usar a cookie de desvendar casos, ele é muito bom. Então, no que os policiais do futuro se prendem muito nas tecnologias, o detetive Park é no instinto. E ele começa a resolver os casos. Ele diz, é tal coisa, e todo mundo, pô, não é. É fulano, e os pessoal, não é. E depois, no decorrer das investigações, o detetive Park estava certo. Então, os pessoal fica, nossa, vão dando um devido respeito ali pro novato, o mais jovem da equipe. Crimes vão acontecendo, o detetive Park tá ali inserido naquela equipe, então ele tá ajudando nas investigações, na solução dos casos, mas ele também está procurando a esposa dele. Ele quer saber o que aconteceu nesses 30 anos
com a esposa dele, onde ela está, e o chefe de polícia começa a ajudá-lo. E como eles tinham aquele relacionamento fraternal lá no passado, o chefe de polícia tinha muito carinho pelo detetive Parker, ele fica muito feliz em reencontrá-lo. Então, nesse momento, eles reatam a amizade deles exatamente do ponto que parou. E como tem esses tratamentos que eu disse, sociais aí nas hierarquias de idade na Coreia, a série resolveu bem fazendo assim, mais novos chamam mais velhos de senhor. E naquele momento ali que o chefe de polícia reconhece o detetive Parker, ele começa a chamar o detetive Parker de senhor. E o resto da equipe fica assim, como assim? Gente, o que está acontecendo entre esses dois? E o detetive Parker, por outro lado, ele fica muito impressionado daquele jovem que, tipo, passava mal quando via uma vítima, se tornar o chefe da unidade. E ele fica muito orgulhoso, porque era o novato lá dele. Mas ele continua com aquele relacionamento de tirar onda, fazer umas piadinhas, fica todo mundo, gente, ele falou assim com o superior. E esse momento, essa interação entre eles, tem muita química entre esses dois personagens, e essas interações são bem divertidas e também te convencem muito. Então, nesse convívio dele ali na unidade de crimes violentos, ele percebe que aqueles crimes lá de 30 anos atrás não foram solucionados. E ele tem esse estalo que, se ele conseguir pegar esse criminoso, ele conseguirá voltar para 1986 e para a esposa dele. Vão acontecendo os crimes, né? Ele vai investigando, vai ajudando a equipe, vai acontecendo as coisas ali. E chega um momento que o detetive Kim descobre que o detetive Park, que devia estar ali, é outro detetive Park, não é aquele que está na unidade. E ele fica pensando assim, será que o chefe de polícia sabe? Porque eles são muito amigos. Será que ele está sendo enganado ou ele sabe que essa pessoa que está aqui roubou a identidade do verdadeiro detetive Park? Então o detetive Kim começa a fazer uma investigação ali por conta dele, uma investigação paralela, e descobre aquele carro que quase atropelou o nosso detetive Park de 1986, acidentado. Então aquele motorista que estava fugindo de um outro motorista era o detetive Park do futuro. Ele encontra o carro acidentado e próximo ao carro ele encontra o corpo do detetive Park. Ele pega ali os documentos, vê que é detetive Park também e tal. E nisso ele já tinha assim desenvolvido uma empatia. Não era uma amizade, mas o detetive Park já estava gostando do detetive Kim, e o detetive Kim também já estava ali simpatizando com o detetive Park. E quando ele descobre aquilo ali, é uma marretada nele, né? Então ele chama o legista ali pro local onde encontrar o corpo e ele diz, olha, dá pra segurar essa informação, não divulgar, né? Faz a necrópsia, a autópsia, me dá os resultados, mas não divulga não. O nome do legista é Monk Jin-woo e o ator que faz o legista é Kim Min-sun. Gente, que ator fantástico. Mais à frente eu conto pra vocês. Acontece que nesse momento o legista concorda, ele faz ali umas indagações, mas por quê? Não, eu tô investigando ainda esse caso, papapá. No momento certo eu te revelo, e o legista tá, beleza. E daí causa uma estranheza, tipo, como que o legista vai concordar com isso, gente? Nunca que ele iria concordar, mas tem uma explicação. Então, o detetive Kim algema o detetive Park e o prende pelo assassinato do detetive Park do futuro. E ele começa a indagar, e o detetive Park dizendo que não foi ele fica surpreso ao descobrir que o detetive Park do futuro está morto. O detetive Kim já vê ali, não, a surpresa dele parece real mesmo e tal. Tá ali, eles estão discutindo, eles estão brigando, o detetive Kim tá fazendo as perguntas ali, até que o detetive Park não aguenta e diz, se eu te contar, tu não vai acreditar. E daí conta. E o detetive Kim não acredita que ele veio do passado. Leva ele pra delegacia lá, todo mundo vê ele chegar com o detetive Park algemado. Daí o chefe de polícia já dá um corridão em todo mundo, cai fora, todo mundo daqui, e começa a conversar ali com os dois, mostra a foto pro detetive Kim. O detetive Kim não está se convencendo, ele fica muito surpreso do chefe de polícia estar acreditando naquela conversa, mas a foto que o chefe de polícia tem já balança ali o detetive Kim. Mas nesse momento o pai do detetive Kim chega na delegacia, porque eu não me lembro agora muito bem se é alguma coisa com relação ao aniversário de morte da mãe do detetive Kim, ou se é a madrasta do detetive Kim que está internada no hospital. É um desses dois eventos que acontece. E o pai do detetive Kim vai lá na delegacia para buscar ele, para falar com ele. Nesse momento, quando o pai do detetive Kim entra lá na delegacia, ele reconhece o detetive Park.
E o detetive Park também não, me é familiar, não sei o quê. Então é que tem a revelação. O pai do detetive Kim tá reconhecendo o detetive Park porque o pai do detetive Kim é aquele esposo que estava esperando a esposa com o filhinho no colo quando o detetive Park foi lá dar a notícia triste do acontecimento, do crime. Então o detetive Park desmorona, tipo, meu parceiro é aquele bebezinho e tal, ele lembra dele ter pego o bebezinho no colo. O detetive Kim se convence, eles dão uma desconversada lá no pai do detetive Kim. Então, quando o detetive Kim descobre toda a verdade, ele já não suspeita mais do detetive Park do passado com relação à morte do detetive Park do futuro. Então, agora eles todos, o chefe de polícia, o detetive Park e o detetive Kim, estão investigando os crimes de 30 anos atrás, porque o detetive Park tem certeza que ao pegar esse criminoso ele consegue voltar para o passado. Estão investigando aonde está a esposa do detetive Park, o que aconteceu com ela nesses 30 anos. E estão investigando o que aconteceu com o detetive Park do futuro. Quem foi que matou o detetive Park? Ah, sim, o detetive Park do futuro é interpretado por N. É o mais fácil de falar o nome. N, mas também é Cha Hak-yeon. E ele é ator e também apresentador de TV e de rádio. O legal é que quando toda a verdade vem à tona, aquela amizade que estava querendo começar, ela se solidifica. E então rola ali uma amizade bem bacana entre o detetive Park e o detetive Kim e agora também o chefe de polícia. No dia seguinte, os outros membros da equipe, 2 detetives também, estão chegando assim loucos de medo do que eles vão encontrar, porque quando eles saíram, Kim estava muito furioso com o detetive Park, já tinha algemado ele, o chefe de polícia explodiu, disse que eles, nossa, a gente vai chegar lá e vai encontrar o caos. E eles chegaram lá e encontraram uma harmonia muito grande entre o detetive Park e o detetive Kim, o chefe de polícia lá tranquilão, lendo um jornal, e eles ficaram assim, gente, o que aconteceu aqui? Então a amizade entre eles se intensifica, vai se solidificando e há muita química também entre os atores que faz o Park e o Kim. Tu compra ali aquela amizade, é bem convincente. E nisso o detetive Park começa a bancar o cupido entre o detetive Kim e a professora Shin. Vamos dizer que seja a professora Shin. Com certeza a pronúncia é outra. Então ele começa ali, dá uma de cupido e ele fica todo feliz toda vez que ele consegue deixar os dois juntos, sozinhos, tá se achando o cupido bem sucedido. Ele é um personagem muito carismático, muito bacana, tu torce muito pelo Park e pelo sucesso dele. A professora Kim, não sei se eu expliquei pra vocês, ela é perfiladora, né? Ela estabelece os perfis dos criminosos pra assim ajudar nas investigações, mas ela é aquela coisa, eu não gosto dela, não gostei dela. E chega um momento em que o detetive Park solta umas verdades na cara dela mesmo. Que diz que ela não tá se importando ali em prender criminoso, que ela só quer mesmo é interrogar os criminosos, entrevistá-los pra pesquisa dela e tal. Ela diz, e daí, qual é o mal disso? E daí ele descasca ela, né, no sermão, dizendo como que importa, o nosso objetivo principal tem que ser dar uma resposta para as famílias das vítimas. A gente tem que se importar é com as vítimas, a gente tem que trazer justiça, não sei o que. Ele diz assim, ó, desceu a lenha nela e ela recebeu, sabe? Ela, puxa vida, eu era uma cuzona mesmo, eu tava fazendo as coisas pelos motivos errados, eu não tinha empatia pelas vítimas. E começa ali uma mudança bem lenta nela. E eu tenho que dizer que todas as vezes que o seriado focava nela, no desenvolvimento da personagem da professora Shin, eu, gente, eu não me desinteressava, era o momento que eu ia pegar uma água, porque, sabe, eu tinha um ranço, tamanho dela, que eu não tava aí nem aí pra ela, essa é a verdade. Mas tem ali também o desenvolvimento dela, quem ela é, de onde ela vem, pra onde ela vai, e tudo se encaixa. Acontece que esse assassino, ele marcava o tornozelo de suas vítimas, né, com pontos. E depois de um tempo, ele parou de marcar com pontos, mas ele continuava matando do mesmo jeito, que era estrangulada. E o perfil das vítimas também era o mesmo, mulheres na casa dos 20 anos. E também mulheres que usavam determinada vestimenta, que no caso eram saias. O perfil da vítima continuou o mesmo, a forma de matá-las o mesmo também, mas não tinha mais os pontos. E isso eles também investigavam, por que ele mudou, o que aconteceu, não sei o que lá. Acontece um crime, aparece o corpo de uma vítima, e o detetive Park vê que ela tem 5 pontos no tornozelo. Então ele percebe que essa vítima foi uma sobrevivente lá há 30 anos atrás. Eles não encontraram esse corpo porque ela tinha sobrevivido e provavelmente o assassino não percebeu que essa vítima sobreviveu.
Só que infelizmente, né, ali em 2016, já com seus 40 e poucos anos, ela foi vítima de um crime e ali a unidade de crimes violentos conseguiu solucionar esse crime também, que não tem nada a ver com os crimes de 30 anos atrás. Acontece que daí começam de novo os pontos a aparecer. Então daí aparecem vítimas com pontos e vítimas sem pontos e o legista diz que não bate, porque as vítimas com pontos são estranguladas de uma vez só. E as vítimas sem pontos são sufocadas e depois dá para respirar, mas o assassino deixa elas recuperarem o fôlego e começa a estrangular de novo, e ele faz isso sucessivas vezes até que finalmente mata suas vítimas. E fica ali nos detetives a dúvida, será que é mesmo 2? Não pode ser. Até que eles identificam através do trabalho da professora, sim, ao fazer o perfil do assassino, eles chegam ao Jung Ho-young, que é aquele rapaz que o detetive Park já tinha interrogado lá em 86. O detetive Park divide essa informação ali com o detetive Kim e tal, mas eles não estão conseguindo pegar o cara, não estão conseguindo provas para incriminá-lo e tal. Então o legista convence a professora Shin a se pôr como isca para esse bandido, e ela realmente faz. E o cara ataca ela, parece que vai acabar com a raça dela. Quando chega o detetive Park, ela usa um apito, né, para pedir socorro. O detetive Park escuta, encontra ela a tempo de salvá-la das garras do assassino. Chega o detetive Kim, ele foi pra lá, corre pra lá, e ele tá ali tentando socorrer, e ela tá inconsciente, ainda viva, mas não recupera a consciência, e ele vê no pescoço dela o apito e reconhece como o apito que a esposa deu pra ele. Gente do céu. E aí, de novo, eles conseguem prender o serial killer, mas ele não confessa os assassinatos de 30 anos atrás. Ele só confessa esses de agora. E então o detetive Kim tem ali respostas das investigações dele que confirmam que sim, a professora Shin é a filha do detetive Park. E foi aí que eu comecei a gostar dela, só porque ela é filha do personagem mais bacana desta série, sabe? Quando ele descobre que ela é a filha dele, pronto, acabou a missão Cupido. Tudo que ele quer é afastar o detetive Kim da filha dele. Ele gosta do detetive Kim, ele adora, ele admira o detetive Kim, mas não, com a filha dele não. E o detetive Kim já está gostando da professora Shin. Então o detetive Kim, é muito legal também essa relação entre eles. Ele sabe que é o pai da mulher que ele está gostando, e ele o respeita como pai da mulher que ele está gostando, mas ele não desiste de investir no relacionamento. E é muito engraçado também essa dinâmica aí desses três. Ela não está sabendo, porque ele não quer contar. Ele diz, como é que eu vou contar? Oi, eu sou teu pai, se ele supostamente é até mais jovem do que ela. Bom, quando eles prendem esse assassino, rola uma coisa muito interessante também, porque eles estão forçando o cara a confessar os crimes de 30 anos atrás, que ele não quer confessar. Então o detetive Park chega ali perto dele, põe a mão assim nos ombros dele, se debruça, né, porque o cara tá sentado, o detetive Park tá de pé, se debruça, e diz assim, senhor, e é preciso motivos para matar alguém? E ali o bandido reconhece o detetive Park como a pessoa que o interrogou há 30 anos atrás, e é interessante o detetive Kim testemunhar aquilo ali, confirmando mais uma vez que sim, ele veio do passado. É uma cena bem impactante. Investigação segue, né? Vou pular um monte de etapas aqui. Investigação segue e o detetive Park descobre que o assassino dos pontos é o legista. E ele voltou a cometer os crimes quando ele fez a autópsia na quinta vítima e descobriu que ela tinha sobrevivido, né? Então daí aquilo ali foi o gatilho para ele voltar com assassinatos dos pontos. O detetive Park descobre e vai confrontá-lo, em vez de chamar a equipe e dizer, gente, descobri. Não, ele vai lá, confronta, pega ali a caneta tinteiro do legista, que foi o que ele usou para marcar os tornozelos das vítimas. O legista não estava ali no escritório dele, o legista liga para o detetive Park, marca um encontro no túnel. Nisso, o legista também já está descobrindo os segredos do detetive Park. Eles têm essa luta no túnel e a luta fica acirrada e de repente, pá, o detetive Park está em 1987, porque ele ficou no futuro o suficiente para virar o ano, né? Então ele saiu de 2016 e entrou 2017. Então ele volta na mesma data, só que 30 anos atrás, então ele volta para 1987, encontra a esposa com a gravidez já adiantada, ela fica muito feliz do marido ter voltado, né, porque todo mundo já tinha dado ele como morto, só ela que seguia esperando por ele.
Tem ali um momento em que ele conta o que aconteceu e fica aquilo, vai acreditar, não vai acreditar, mas ela acredita nele. E eles têm uma relação muito fofa, gente. Tu torce pra que eles consigam ficar juntos. Ele fala que conheceu a filha deles, ela pergunta como ela mesma está no futuro, e ele não tem coragem de dizer o futuro. Então ele diz que ela continua linda e tal. Ai, gente. Então ele tá em 1986 com a caneta tinteiro, ele pede pra ela pra guardar, ele explica que no futuro vai ter tecnologia que vai pegar o DNA, não sei o que, papapá, que vai poder incriminar esse desgraçado. Mas ele continua investigando os crimes. Ele encontra aquela quinta vítima que sobreviveu e convence ela a ir na delegacia, dar parte pra seguir as investigações. Acontece que a unidade dele, a equipe dele, foi dissolvida logo depois que ele desapareceu. Então quando ele volta, ele tem que investigar sozinho, não tem mais o ajudante dele, não tem mais ninguém. É ele sozinho investigando os crimes. Acontece que ele já sabe, né, todos os crimes que irão acontecer e as datas. Então ele vai até onde será o próximo crime desse bandido e impede o crime, e tem ali de novo um embate com quem será futuramente o legista. O cara foge pra onde? Pro túnel. E ali na perseguição não tem uma luta, só tem ele tentando alcançar. E antes que ele consiga alcançar o bandido, o assassino sai do túnel e ele sai também. E quando ele sai, ele tá em 2017, ele fica arrasado, gente. Ele fica, né, arrasado porque já tinha conseguido voltar pra esposa e agora ele tá lá no futuro de novo. Nisso se passaram dias, um bom tempo, com ele lá em 1987. E se passaram dias dele desaparecido em 2017. O detetive Kim tá desesperado, o chefe de polícia, a professora, né, o detetive Kim contou pra ela que o detetive Park é o pai dela. A princípio ela pensou, pouco brincadeira de mau gosto é essa, até que ele dá informações que só o pai poderia saber mesmo. Então ela se convence, ela tá desesperada, que finalmente ela encontrou o pai e ele sumiu. E eles estão com medo e eles descobrem, através das pistas que o detetive Park deixou, que o assassino é o legista. E então eles estão com medo que o legista tenha matado o detetive Park. Nisso eles também descobrem que foi o legista que matou o detetive Park do futuro. Por isso que ele aceitou encobrir aquele crime, não contar daquele crime. Então eles estão com medo que o detetive Park tenha sido assassinado pelo legista, mas estão com esperança de que ele tenha conseguido voltar para o passado. Então quando ele chega de novo ali, fica todo mundo surpreso e secretamente feliz. Eles não podem ficar felizes porque, pô, o cara tinha finalmente conseguido voltar pra esposa, mas eles já gostam do detetive Parker, eles já têm ali uma relação familiar, né? Então, fica todo mundo aliviado que ele não morreu, que ele tá de volta, tudo mais. Eles acabam contando pros outros dois detetives da equipe, que é muito engraçada também a reação deles quando eles ouvem aquilo ali, tipo, meu, que história é essa, maluco, sabe? Mas também conseguem ser convencidos, e eles sabem que o legista é o assassino dos pontos, mas eles não conseguem também evidências, e a caneta tinteiro ficou lá no passado. E tem um motivo ali para a professora Shin não lembrar da infância dela. E ela conversando com o pai, tendo aquelas experiências ali de pai e filha, pedaços de lembranças dela vão voltando e ela lembra que ela chegou a ver aquela caneta, que a mãe dela disse que era importante guardar para quando o pai voltasse. Então ela é a chave para descobrir onde é que tá a caneta que vai incriminar aquele desgraçado. O ator que faz o legista, gente do céu, que ator, ele te convence que ele é um serial killer, que ele é um psicopata, ele faz tu sentir tanta raiva que tu quer socar a cara dele. É um artista fantástico, te convence mesmo, faz tu passar muita raiva, ter muito ódio, muito... Eu sei que essa é a parte com spoilers, mas não vou entrar em detalhes assim de como eles conseguem pegar o legista, né, como eles conseguem prendê-lo e tudo mais, mas vamos à parte de que o crime já foi solucionado. Então o detetive Park vai voltar para a época dele, em 1987. E tem toda aquela despedida, tem todo mundo triste, né, vão se despedir, nunca mais vão se ver e tal. E um dos detetives levanta a questão que toda a audiência tá ali se fazendo. Se tu voltar para o passado, não vai alterar a linha do tempo e o nosso presente? E o detetive Park diz que ele não sabe, ele precisa voltar e então descobrir. Ele volta para 1987 e não tem, assim, sabe essas explicações mastigadinhas, principalmente de filmes com linhas de tempo alteradas, viagens no tempo e tudo mais? Não é assim, tá? O final, ele é um final bacana, eu gostei muito do final, mas fica aberto na questão assim, o detetive Park lembra de ter viajado pro futuro? Eu entendi que sim, mas não ficou ali mastigadinho
totalmente claro isso. Outra coisa, alterou o futuro? Fica em aberto essa questão, talvez para uma segunda temporada que não teve, não terá, afinal é uma série de 2017. Ficaria ali um gancho perfeito para a continuação, para uma segunda temporada. E aparece, nessa volta dele para 87, ele socorrendo uma mulher grávida. Então ele visita essa mulher que ele precisou de socorro e acabou entrando em trabalho de parto. E essa mulher, muito grata, né, por ter sido socorrida, já ali com um bebezinho recém-nascido, ela pergunta pro detetive qual o seu nome. E ele diz Park Wan-Woo. E sai. E ela fica com o bebê e diz, nosso sobrenome é Park. O que você acha de se chamar Wan-Woo e ser um detetive quando crescer? Então esse bebezinho é aquele detetive do futuro que tinha o mesmo nome do nosso detetive Park de 86. Então amarrou muito bem tudo. E ela pergunta pra ele, você tem filhos? E ele diz sim, tem uma filhinha de 5 meses. E ele volta pra casa e ouve ali o barulho de criança brincando e pensa, ai, o Kim, que é o futuro detetive Kim, deve estar aí também. Ele entra em casa e tá lá, a esposa com a filhinha e com o Kim, criancinha. Então fica ali explicando que o detetive Kim e a professora Shin vão ter uma infância, vão conviver na infância, talvez até crescerem juntos. Isso alterará a linha do tempo. Fica essas questões em aberto, como eu disse, que daria muito bem para uma segunda temporada, mas ao que parece, esses doramas não têm mais de uma temporada, infelizmente. O final foi bem amarradinho, não ficaram pontas soltas, ainda assim ficou questões em abertas ali pra tua interpretação. Eu gostei bastante, quem assistiu, por favor, já deixa aqui nos comentários qual foi a tua interpretação do final desse dorama. E se tu não assistiu, corre assistir e, por favor, volta aqui e vem conversar comigo sobre essa série, porque eu quero muito falar sobre ela, porque eu ainda não superei e eu estou muito, muito triste de que ela vai sair do catálogo da Netflix. Em 1º de outubro já não teremos mais Túnel. Então eu tô reassistindo. Muito boa. Agora, se tu assistiu o vídeo até aqui, clica nesse vídeo e comenta que viagem é essa 2, que eu vou entender que tu assistiu esse vídeo inteiro. Jesus defenderá e você é guerreiro. Fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis. Beijinhos e até o próximo vídeo.